A paz do Senhor, irmãos, irmãs, tudo bem? Eu vim aqui hoje falar para as minhas irmãs que viram meu testemunho sobre o cabelo ainda, isso, é. Queria falar mais alguma coisinha sobre isso, porque hoje, queridas, eu estava me lembrando, engraçado, né, que a minha mente não é muito boa para lembrar as coisas, mas hoje eu estava me lembrando que há 15 anos atrás aconteceu uma coisa bem interessante com relação a isso também, e eu me lembrei só hoje. Porque há 15 anos atrás, olha que fato interessante. Há 15 anos atrás, eu era nova convertida, eu me congregava numa igreja do Parque Santa Rosa. Eu não moro mais nesse bairro, moro em outro bairro agora, aqui de Fortaleza. E eu estava congregando nessa igreja. E houve um culto de doutrina que veio pregar um pastor de fora, de outra igreja. Mesmo ministério, mas de outra igreja. E esse pastor, quando ele começou a pregar, ele era muito duro nas palavras, ele era muito direto. E ele estava pregando sobre usos e costumes, doutrina. E ele começou a falar sobre cabelo, começou a falar sobre tintura, sim, e começou a dizer que era pecado. Começou a dizer que era coisa do diabo, começou a dizer que era um ato de rebeldia contra Deus. Sim, com essas palavras, eu me lembro. E à medida que aquele homem ia falando, irmãs, parecia que aquelas palavras todas eram para mim. Já sentiu isso? Quando alguém está pregando, como se tivessem contado para ele toda a sua vida e como você está se sentindo, pois era assim que eu achava, era essa a minha impressão. E naquela época, as mulheres cristãs não pintavam muito o cabelo não, era uma aqui e outra ali, estava começando ainda. Pelo menos lá naquele bairro era assim. E na minha igreja, como eu era nova convertida, só tinha eu com o cabelo pintado. Uma igreja pequena. Então eu comecei a ficar com muita vergonha do que ele estava falando. Ele estava me repreendendo na frente de todo mundo, eu fiquei com muita vergonha. E comecei a ficar irada, e comecei a ficar com raiva. E eu me lembro que à medida que ele ia falando, subia aquela ira. Eu fiquei muito irada e eu pensei assim comigo mesmo, mas quando terminar o culto eu vou falar com o pastor, vou lá no gabinete falar com o pastor, ele vai ver, ele vai me ouvir. Dito e feito, quando terminou o culto eu corri para o gabinete do pastor e comecei a falar grosso com ele. Eu disse, pastor, você tá vendo esse tanto de cabelo aqui que não tá pintado, essa raiz alta, isso aqui é o tempo que eu tô servindo ao Senhor. Eu não preciso que ninguém venha me repreender, não. Eu já aceitei Jesus, eu não pinto mais meu cabelo. Irmãos, para minha vergonha, eu fui grosseira, sim, fui estúpida com o meu pastor. Meu primeiro pastor. E, queridos, ele não disse nada. E teve muitos irmãos que foram a meu favor. Disseram, não tá certo trazer um pastor de fora para trazer uma doutrina tão forte, uma palavra tão pesada para a nossa igreja. Quem tem que doutrinar a igreja é o pastor da igreja. E foram a meu favor. Mas, irmãos, hoje eu compreendo que não é a palavra que é pesada, são os nossos lombos que não estão preparados. É a gente que não está acostumado a ouvir uma palavra dura. Porque a Bíblia diz que se nós escutamos a repreensão do Senhor e nós rejeitamos, nós nos iramos, é porque nós somos bastardos. Mas se nós recebemos a palavra, nós somos filhos. Somos tratados como filhos, tidos como filhos. E eu vejo que naquela época já era Deus querendo tratar comigo, já era Deus querendo me libertar disso. E eu não ouvi. Mais uma prova de que isso é um espírito imundo de rebeldia contra Deus. Sim, porque bastou falar no meu cabelo e eu já mirei, já me revoltei. E não queria que ninguém me repreendesse, não queria que ninguém falasse nada, que eu virava bicho. E a gente sabe, queridos, que essa não é uma atitude de um cristão. Um cristão é pacífico, ele aceita a repreensão, ele ouve a voz do seu Senhor. Porque diz a Bíblia que a nossa alma não tem preço. Jesus morreu na cruz para comprar a nossa alma. Custou sangue, foi preço de sangue. Não tem dinheiro na terra que possa comprar uma alma.
diz a Bíblia. Então nós somos propriedade do Senhor, não somos de nós mesmos, segundo a Bíblia. E nós gostamos de dizer que somos propriedade do Senhor. Sim, somos propriedade do Senhor. É tão bom dizer isso, mas quando nós somos propriedade do Senhor? Quando nós queremos que Ele seja nosso advogado para resolver nossas causas. Quando nós queremos que Ele nos alimente, nos dê do bom e do melhor. Aí somos propriedade do Senhor. Somos propriedade do Senhor para Ele nos dar livramento, para cuidar da nossa família. Somos propriedade do Senhor. Mas quando Jesus vem reivindicar a sua propriedade, vem querer nos dizer como Ele quer que nós andemos e como Ele não quer que nós andemos, aí nós não queremos ser propriedade. Não é? Nós não queremos abrir mão daquilo que não agrada a Deus. Então eu estava me lembrando dessas coisas hoje, há tanto tempo atrás, e o Senhor já queria me falar sobre isso. E eu estava me lembrando daquele pastor. E hoje eu entendo, queridos, por que tantos pastores não querem falar sobre isso. Por quê? Porque eles vão ouvir palavras de grosseria. Eles vão ouvir irmãs dizendo: o meu cabelo é meu, você não tem nada a ver com isso. O meu cabelo é propriedade particular minha, você não tem nada a ver com isso. Porque tem aspectos da nossa vida que a gente não quer que ninguém se meta, nem Deus. Então os pastores vão ouvir isso. Você não tem nada a ver com o meu cabelo, eu pinto ele da cor que eu quiser. É daí pra mais, né? É daí pra mais. Então, eles simplesmente entregam na mão de Deus, queridos. As vestimentas, do mesmo modo. Do mesmo modo. Porque, veja bem, quem se santifica, busca ao Senhor, ora, jejua, sabe que quanto mais próximo nós chegamos de Deus, mais vergonha nós temos da nossa carne pecaminosa. Mais vontade nós temos de nos cobrir diante do Senhor. E eles não falam mais sobre isso também, porque senão vão ouvir desaforos. Então, é o povo que está rebelde, como eu era rebelde. E isso é um espírito de rebeldia, sim. Deus quer tirar essas coisas de nós, irmãs. Deus quer tirar essas coisas de nós. E muito tempo se passou, e como eu já falei para vocês, daquele testemunho, que foi chocante para mim, sentir aquelas coisas andando na minha cabeça, Deus deixou que eu sentisse aquilo. Porque agora eu lembro e compreendo, porque Ele já havia falado comigo, Deus já havia falado comigo sobre isso. Mais do que Ele vinha falando antes, eu não queria ouvir. Então hoje eu queria simplesmente compartilhar com vocês isso que eu lembrei. Que Deus fala, Deus nos repreende. Queridos, nós temos que ouvir e nos consertar aqui, para que depois não seja muito tarde para nós. São coisas que desagradam ao Senhor e nós temos que querer agradar ao nosso Senhor. E era isso que eu queria dividir com vocês hoje. Fiquem com Deus. A paz do Senhor.